Pessoal, página 29, hoje seguiremos adiante, aí nós vimos orações coordenadas na aula passada, veremos nesta as orações subordinadas, segundo grupo, um grupo um pouquinho mais extenso até do que o grupo das orações coordenadas, que a gente vai ter que cuidar algumas coisas. Eu vou começar, pessoal, nessa aula vendo a estrutura, assim como na aula passada eu comecei vendo também a estrutura, certo? Então vocês têm aí número 4, orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais, certo? Isso aqui é o que a gente vai estudar hoje. Na nossa primeira aula, na semana passada, nós estudamos as chamadas orações coordenadas, né? Orações coordenadas sindéticas, vimos 5 grupos. Vou retomar aqui rapidinho com vocês para a gente poder lembrar. Depois a gente segue adiante aqui nas orações subordinadas. Então, olha só, aqui ó, só lembrando o que nós vimos na aula passada, tá? Lembrando, certo? O que nós vimos na aula passada. Pessoal, eu vi com vocês, na aula passada nós estudamos as orações coordenadas sindéticas, lembram? E eu disse para vocês que a oração coordenada sindética, que é aquela que vem acompanhada, vem introduzida por nexo, conjunção, conectivo, conector, é acompanhada por uma oração, como é que se chama? Assindética. Então o que nós temos que lembrar? No grupo das orações coordenadas, que é o que nós vimos na aula passada, no grupo das orações coordenadas, nós teremos o quê? Nós teremos uma oração coordenada assindética. Qual é a oração coordenada assindética? A que não for introduzida por nexo, conjunção, conectivo, conector, síndeto. Essa vai ser chamada oração coordenada assindética. E ela se une com uma oração que nós chamamos de oração coordenada sindética. Certo? Então, a assindética vem acompanhada por uma sindética. Qual é a diferença entre essas duas aqui, pessoal? A oração coordenada assindética não é introduzida por conjunção. Não introduzida por nexo, conectivo, conector, conjunção. A assindética. Certo? E a oração coordenada sindética vai ser aquela que é introduzida por conjunção. Lembram disso aqui, pessoal? Vamos ter que saber a estrutura, porque na verdade, assim, saber que mas parece com porém ou que logo parece com portanto é a parte, digamos assim, mais fácil que nós temos dentro das orações, que é saber substituir um nexo pelo outro. O mais difícil é a gente saber caracterizar mesmo, nomear, classificar cada uma das orações. Então, uma oração coordenada sindética virá acompanhada por uma oração coordenada assindética. As sindéticas, por sua vez, podem pertencer a 5 diferentes grupos, que foi o que nós estudamos na aula passada, como hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Sem olhar no material, porque nós temos anotados aí. Quais seriam os grupos, pessoal? Lembram? Uma oração coordenada sindética pode ser o quê? Aditiva. Adversativa. Aditiva, adversativa, mais uma com A, que é a alternativa. Aditiva, adversativa, alternativa. Uma com C, lembram? Conclusiva, logo, portanto, por isso, por conseguinte. E o último grupo pode ser o quê? Explicativa, aquele caso específico do porquê e do pois. E do porquanto também.
Fechado, pessoal? Então nós temos uma oração coordenada assindética, que é aquela que não é introduzida por síndeto, conjunção, conectivo, conector, que vem acompanhada por uma oração coordenada sindética, vai ser introduzida por síndeto, conjunção, conectivo, conector. A sindética pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Certo? Agora, pessoal, eu vou montar para vocês um quadro das orações subordinadas adverbiais, a gente vai ver a estrutura geral, depois cada um dos subgrupos. Lá no final, se vocês quiserem, eu remonto um quadrinho parecido com esse, tá? Antes de nós vermos os grupos aí, que começa nas causais, na página 29, pessoal, vamos ver a estrutura. De repente dá para ver ali ajustadinho antes de começarem os quadrinhos, ou então vocês vão para aquela mesma página que a gente anotou na aula passada. Mas eu quero ver com vocês, antes da gente começar, qual é a estrutura das orações subordinadas adverbiais. Tá? Isso que a gente vai começar a ver agora, pessoal, é certo que vai aparecer na prova de vocês. Certamente em duas questões. A gente vai precisar de orações subordinadas nas próprias orações subordinadas e a gente vai precisar de orações subordinadas também quando for ver a pontuação. Então eu já vou antecipar aqui a pontuação das orações subordinadas para a gente conseguir saber. Anota aí uma frase de exemplo. A gente vai ter que anotar 3 frases, classificá-las e pontuá-las, tá? Primeiro exemplo. Sairei cedo, vírgula, já que, sairei cedo, vírgula, já que tenho compromisso. Anota essa frase, sairei cedo, já que tenho compromisso. Me ajudem aqui, pessoal, quantas orações eu tenho nesta frase ou neste período? É uma frase, da maiúscula inicial até o ponto final, é um período, da maiúscula inicial até o ponto final. Quantas orações eu tenho dentro desta frase ou deste período? Quantas? 2. Qual é a primeira oração? Sairei cedo. Esta é a primeira oração, certo? Qual é a segunda oração? Começa aqui no nexo. A segunda oração é já que tenho compromisso. Agora, olha só, uma destas duas orações vai se chamar oração subordinada adverbial. E a outra que acompanha vai ser chamada oração principal. Tá? Então, olha para essas duas orações pensando nisso. Uma vai se chamar oração subordinada adverbial e a outra vai se chamar oração principal. Olha para cá. Qual das duas é a minha oração subordinada adverbial? É sairei cedo ou é já que tenho compromisso? É a primeira ou é a segunda? O que vocês acham? Primeira ou segunda? A segunda, esta aqui, vai ser a oração que nós vamos chamar de oração subordinada adverbial. Certo? Então, qual é, em tese, a oração subordinada adverbial? É aquela que é introduzida por nexo, conjunção, conectivo, conector. Certo? Esta que é introduzida por nexo, conjunção, conectivo, conector, vai ser chamada de oração subordinada adverbial. Fechou? Essa é a parte mais chatinha, pessoal, que é da classificação. Por outro lado, se isso aqui ficar claro na cabeça, orações viram uma matéria relativamente fácil. Difícil é saber assindética, sindética, principal, subordinada. Se a gente conseguir lidar com essas classificações, o resto é muito mais tranquilo. Como é que eu disse para vocês que se chama essa aqui que acompanha, pessoal? Essa é a subordinada adverbial e essa aqui é a oração o quê? Oração? Principal. Principal, tá? Agora tu copia isso aí, olha para mim, vamos debater um pouquinho para a gente entender uma coisa, a gente já volta a anotar. Primeira coisa, pessoal, vocês concordam que se nós pegássemos as nomenclaturas oração principal e oração subordinada, vocês concordam que é uma nomenclatura hierárquica? Parece que tem uma das duas orações que é mais importante, outra das orações que é menos importante. Qual seria a mais importante, a principal ou a subordinada? Por que ela é a mais importante? Porque a segunda depende, é uma dependência. Exatamente. Esta aqui se chama principal porque ela é semanticamente autônoma. Como assim?
Se eu te der só a oração principal, tu entende 100% do fato. Eu te digo, sairei cedo, a ação já está compreendida. Comprarei pão, a ação já está compreendida. Fiz um almoço, a ação já está compreendida. Então a oração principal se chama principal porque ela é a protagonista. Ela é a principal no sentido de que ela vale sozinha. Ela é semanticamente autônoma. Ela não precisa do apoio de uma outra oração. Entendem isso? Tranquilo? E por que a subordinada recebe este nome aqui? Por que subordinada? Subordinado, pessoal, nas relações de trabalho se usa menos hoje em dia, mas subordinado nas relações de trabalho é aquele que deve obediência, não é? Ele é meu subordinado. O que significa isso? Eu mando e ele obedece. Subordinado é quem tem uma relação de obediência. Olha para cá. Por que se chama subordinada? Porque a compreensão do sentido desta está subordinada à presença desta. Entendem isso? Sem a principal, a subordinada não tem sentido. A subordinada ganha sentido a partir da principal. Ela depende da principal para se estabelecer em termos de sentido. Por isso que ela vai se chamar de oração subordinada. Então, principal é aquela que vale sozinha, semanticamente autônoma, não precisa do apoio de mais nada. Subordinada é a que precisa da presença da principal para que possa ganhar sentido, para que possa ter alguma semântica. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? Então, a principal é a que expressa a ação, não é introduzida por nexo e tem sentido autônomo. A subordinada expressa uma circunstância, vai ter a presença do nexo e não tem sentido autônomo. Então, imagine o seguinte, imaginem que eu moro junto com um de vocês e digo assim, olha aqui para mim. Se eu digo assim, amanhã sairei cedo. Tu entende? Tanto que tu poderia não fazer outra pergunta e a comunicação está estabelecida. Concordam? Amanhã sairei cedo. Ponto. Não tem mais nada para te dizer, tu não precisa perguntar nada. Agora, se eu dissesse assim, bom, já que eu tenho um compromisso, né? Dá para entender? Já que eu tenho um compromisso? Já que eu tenho um compromisso, 1000 coisas podem acontecer. Eu posso sair cedo, dormir tarde, me preparar bem, me preparar mal, enfim, e por aí vai. Então, esta aqui é a que vale sozinha, esta aqui é a que não vale sozinha. Certo? Agora vamos ver uma questão relacionada à ordem, porque depois a gente retoma e vê a pontuação. Quando vem primeiro a principal e depois a subordinada, eles estão em ordem normal ou fora de ordem? Esta é a ordem normal ou esta é a ordem deslocada? O que vocês acham? Normal. Esta aqui é a ordem normal. Quando vem primeiro a principal e depois a subordinada, nós temos a ordem que nós chamamos de ordem normal. Agora olha só, pessoal, voltando aqui na nossa aula passada, lembram do que eu falei de orações assindéticas e sindéticas? Nós não conseguimos inverter a ordem, se lembram? A frase pode ser, eu dormi pouco, mas descansei bastante. Não pode ser, mas descansei bastante, eu dormi pouco. Primeiro vem a assindética, essa aqui vai ser a primeira na ordem, depois vem a sindética, essa aqui vai ser a segunda na ordem. Agora olhem para cá, olha para essa frase aqui. Eu conseguiria deslocar a oração subordinada adverbial, eu conseguiria pegar o segmento já que tenho compromisso e deslocar para antes da oração principal. Ficaria uma frase correta na nossa língua, sim ou não? Sim, normal. Como é que ficaria escrito então, pessoal? Já que tenho compromisso, já que tenho compromisso, vírgula, sairei cedo. Já que tenho compromisso, sairei cedo. Já que tenho compromisso, sairei cedo. Esta é a ordem que se estabelece. Já que tenho compromisso, sairei cedo. Tudo bem? Primeira pergunta, o fato de eu inverter a ordem inverte as classificações ou as classificações se mantêm a mesma? A principal segue sendo a principal e a subordinada segue sendo a subordinada ou vão se inverter as classificações? O que vocês acham?
segue igual. A que vale sozinha, não é introduzida por nexo, é mais importante, segue sendo sairei cedo. Então, sairei cedo segue sendo a minha oração principal. A introduzida por nexo, conjunção conectivo-conector, que precisa da presença da outra para fazer sentido, segue sendo, já que tem o compromisso. Então, esta aqui vai ser a que eu chamo de oração subordinada adverbial. Tranquilo? É muito importante que vocês se familiarizem com as classificações, pessoal, porque eu acho que é aquilo com o que a gente é menos familiarizado. Então, tem que começar a conviver com essas classificações para saber que existe uma subordinada, existe uma principal, existe a questão da ordem. Agora, olha aqui. Quando eu pego a oração subordinada e trago para antes da oração principal, elas estão em ordem normal ou elas estão fora de ordem? Olha para cá, olha para cá. Ordem normal, vem primeiro a principal, depois a subordinada. Esta é a ordem normal. A ordem normal nós só temos quando vem integralmente a principal primeiro e integralmente a subordinada depois. Se eu pego a subordinada e trago para antes da principal, acontece o que nós chamamos de deslocamento da subordinada. Deslocamento da subordinada. A oração subordinada adverbial foi deslocada. Deslocamento da subordinada. Tranquilo? Isso aqui vai ter consequências que eu já vou ver com vocês. Vamos ver mais uma frase de exemplo ainda antes da gente entrar nas classificações em si. Vamos ver se tu consegue acompanhar aqui. Olha aqui. Primeira frase, vem primeiro a principal, depois a subordinada. Segunda frase, vem primeiro a subordinada, depois a principal. Haveria uma outra estrutura possível, pessoal? Na primeira, a subordinada está depois da principal. Na segunda, a subordinada está antes da principal. Haveria uma terceira hipótese ainda. Onde é que a subordinada poderia estar? Na primeira vem depois, na segunda vem antes. Onde é que ela poderia estar ainda? No meio, o que nós chamamos de intercalada ou interposta. E aí, como é que ficaria a frase? Ficaria assim, sairei, vírgula, já que tenho compromisso, vírgula, sairei, vírgula, já que tenho compromisso, vírgula, cedo, ponto. Sairei, vírgula, já que tenho compromisso, vírgula, cedo. Agora eu quero ouvir de ti, tu que vai me falar. Quero saber o que eu faço aqui. Olha para cá, me diz. Qual é, na frase, sairei, já que tenho compromisso, cedo? Qual é a minha oração subordinada adverbial? Já que tenho compromisso. Isto aqui é a minha oração subordinada adverbial. Beleza. E qual é a minha oração principal, pessoal? A minha oração principal é sairei, é cedo ou é sairei cedo? O que vocês acham? Sairei cedo. É uma estrutura só, é uma unidade. A única coisa que eu fiz foi quebrar ela em duas partes, mas ela segue sendo a minha oração principal. Então a minha oração principal é sairei cedo. Esta aqui vai ser a minha oração principal. Tranquilo? Quando eu pego a oração subordinada e ponho no meio da principal, a ordem é normal ou teve deslocamento? O que vocês acham? Quando eu pego a subordinada e ponho no meio da principal, ordem normal ou se deslocou? Deslocou. Só é ordem normal quando vem primeiro toda a principal, depois toda a subordinada. Então aqui neste caso também houve o que nós chamamos de deslocamento da subordinada. E tu vai ter que saber por que isso aqui ocorre. Tu vai ter que saber que isso aqui ocorre porque isso aqui tem uma consequência. Deslocamento da subordinada. Tranquilo?
Agora olha só para vocês não acharem que isso aqui é uma chatice teórica, que são coisas que não servem nada para a vida, nem para a nossa escrita cotidiana, vocês acham que nós usamos essas 3 estruturas aqui? Acho que sim. Qual vocês acham que é que a gente mais usa? A primeira, a segunda ou a terceira? Acham que é a primeira? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que talvez a estrutura mais usual no cotidiano seja a segunda, seja deslocar a subordinada para antes. Querem ver? Me digam o que vocês acham que é mais habitual de a gente ouvir. Eu ligo para a Ana quando eu chegar, ou quando eu chegar eu ligo para a Ana? Eu acho que o mais habitual é a gente deslocar a subordinada para antes. É mais fácil a gente ouvir, eu tomei um susto, já que ele estava caído no chão, ou já que ele estava caído no chão, eu tomei um susto. Acho que o mais comum é, já que ele estava caído no chão, eu tomei um susto. Então eu diria assim, ó, dessas 3 estruturas, talvez esta aqui seja a mais usual. Esta é a menos usual, mas a gente usa também, pessoal. A gente usa quando a gente quer deixar bem clara a circunstância. Por exemplo, assim, ó, olha aqui. Se eu digo assim, ó, a Ana, se não fosse muito mentirosa, tinha falado o que aconteceu. Tu pega e traz o se não fosse muito mentirosa no meio, que é para deixar bem associado a Ana. Tu poderia escrever como? A Ana teria falado a verdade se não fosse muito mentirosa. Mas a gente vai lá e intercala uma circunstância. Pessoal, eu não quero que vocês saibam a estrutura por saber. Eu quero que vocês saibam a estrutura por causa da pontuação. O fato de as orações subordinadas e as principais estarem em ordem ou fora de ordem vai acarretar uma consequência na pontuação. Alguém sabe qual é a consequência que se acarreta na pontuação? Em um desses casos aqui, só em um, a vírgula é opcional. Só em um deles, a vírgula é opcional. Nos 2 casos restantes, a vírgula é obrigatória. Qual deles vocês diriam que tem vírgula opcional? Primeiro caso, segundo caso ou terceiro caso? Nesses 2 aqui? Não. Só em um é opcional. Nesse ou nesse? A vírgula será opcional quando a oração subordinada adverbial e a principal estiverem em ordem. Então, na primeira frase, aqui nós temos uma vírgula que é opcional. Embora na escrita eu acho que dê muita vontade de botar, como se ela fosse obrigatória, ela é uma vírgula opcional. Tranquilo? Sempre que vier primeiro a principal e depois a subordinada, a vírgula é opcional. Se tu não souber a regra, tu vai errar. Quer ver? Olha aqui pra mim. Me digam que não dá muita vontade de colocar uma vírgula nessa frase. Olha só, imaginem esta frase aqui. Eu sairei cedo, embora não tenha compromisso. Não dá muita vontade de colocar uma vírgula antes de ir embora. Eu sairei cedo, vírgula, embora não tenha compromisso. Só que embora não tenha compromisso é a subordinada, eu sairei cedo é a principal. Estão em ordem, a vírgula é opcional. Se eu quiser eu coloco, se eu não quiser eu não coloco. Certo? Tranquilo? Então, primeiro a principal, depois a subordinada, vírgula, opcional. Mais tarde, na nossa próxima aula em pontuação, eu retomo isso aqui. E quando eu desloco a subordinada, pessoal? Desloquei a subordinada, é sem vírgula, é vírgula opcional ou é vírgula obrigatória? Se eu desloco a subordinada, tanto faz se é o segundo caso ou o terceiro caso. Nos 2 a subordinada está deslocada. Quando a subordinada está deslocada, a vírgula é opcional, a vírgula é obrigatória ou não há vírgula? O que vocês acham? É obrigatória. Esta vírgula aqui é 100% obrigatória. Não colocar é erro. Obrigatória. Certo? 100% obrigatória. Não tem debate. 100% obrigatória. Certo? E essas duas aqui, pessoal, que estão isolando a outra oração adverbial deslocada, essas duas aqui vão ser opcionais ou obrigatórias? Também são 100% obrigatórias. Certo? Oração principal, oração subordinada, vírgula, opcional. Desloco a subordinada, ou para antes da principal, ou para o meio da principal. A vírgula se torna obrigatória. Isto é certo que vai ser cobrado na questão de pontuação da prova de vocês.
É a vírgula que mais aparece em prova, é a vírgula da oração subordinada adverbial deslocada. Então isso aqui tem que saber, não é uma parte introdutória, é uma introdução para a gente poder antecipar aquilo que é fundamental. Fechou? Terminem de copiar aí, anotem o que acharem adequado. E aí nós começamos aqui os grupos oracionais mesmo, causais, conformativos, comparativos e por aí vai. Pessoal, para quem trocou de página, voltem aí para a página 29. Para quem já estava, seguimos na página 29. Agora a gente vai ver os grupos das orações subordinadas adverbiais. Eu vou mostrando para vocês, vou mostrando diferentes conjunções, nexos, vou mostrando variações que podem acontecer. Acho que o estudo de orações é isto mesmo, é a gente ir prevendo determinadas transformações e mudanças e estar preparado para elas se elas aparecerem na prova, tá? Primeiro grupo que nós temos aí, grupo das orações subordinadas adverbiais causais. Orações subordinadas adverbiais causais. Pessoal, o que a palavra causal lembra? Se tu pegasse essa palavra isoladamente, se ela aparecesse no meio de uma página, causal, qual é o termo ou qual é a circunstância que vem associada ao termo causal? Causa. Sempre que tiver causa, falei isso para vocês na aula passada, se tem uma causa, acarreta uma consequência. Se tem uma consequência, ela é acarretada por uma causa. Então, puxa uma setinha aí dos causais e anota. Estabelecem relação de causa e consequência. Estabelecem relação de causa e consequência. Lembra bem, sempre que eu tiver uma causa, ela acarreta uma consequência. Sempre que eu tiver uma consequência, ela será acarretada por uma causa. Então, são duas circunstâncias indissociáveis, certo? Quais são os principais nexos causais? Já que, visto que, uma vez que, porque, etc. Tá? Já que, visto que, uma vez que, porque e outros. Esses aqui são os nexos causais. Agora eu vou colocar uma frase e tu me diz qual é a causa e qual é a consequência, certo? Imagine o seguinte. Paulo faleceu, vírgula, já que foi atropelado. Paulo faleceu, vírgula, já que foi atropelado. Eu quero que vocês olhem para esta frase e me digam se acham que tem muito a se pensar sobre esta frase, ou se ela é tranquila. Querem ver? Imaginemos assim, ó. Paulo faleceu, já que foi atropelado. Me diz qual é a primeira oração dessa frase. É uma frase composta por duas orações. Qual é a primeira oração? Fala comigo. Paulo faleceu. Essa aqui é a primeira oração. Segunda oração? Já que foi atropelado. No já que já começa a segunda oração. Agora me diz com honestidade qual é a causa e qual é a consequência. A causa é falecer e a consequência é ser atropelado, ou a causa é ser atropelado e a consequência é falecer? A causa é ser atropelado ou falecer? Pessoal, vocês vão ter que pensar, não adianta eu ir pensando por vocês. Eu preciso que vocês pensem. Eu escrevi a frase, eu já sei o que eu penso. Quem acha que a causa é ser atropelado? Por quê? Porque primeiro ele foi atropelado para depois morrer. Pois é, mas eu não queria que vocês pensassem assim. É assim que a gente pensa.
Só que esta frase é óbvia, não tem como ter outra relação de causa e consequência. Seria, ou até tem, mas seria muito improvável que alguém primeiro morresse e depois de morto fosse atropelado, né? Então fica meio óbvio que o atropelamento é a causa e o falecimento é a consequência. Agora, se eu te perguntasse, por que ser atropelado é a causa, qual é a resposta mais certa? Porque a frase está escrita de modo que ser atropelado é a causa. Não é porque no mundo faz mais sentido a pessoa primeiro ser atropelada e depois morrer. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Qual destas duas é a minha oração subordinada adverbial causal? A causal é Paulo faleceu ou é já que foi atropelado? Já que foi atropelado é a minha oração subordinada adverbial causal. A oração que for introduzida pelo nexo causal vai ser aquela que tem a causa. É isso que vocês têm que aprender a ler. É deste modo que a gente tem que aprender a ler as frases. Por que ser atropelado é causa? Porque ser atropelado é introduzido pelo nexo causal. Se é introduzido pelo nexo causal, só pode ser causa. E a consequência, cadê? Está na outra oração, que poderia estar antes ou depois. Não pode ter um pensamento muito fechado, pessoal. Senão a gente não consegue assimilar isso aqui. Não adianta pensar, não, mas é óbvio que o primeiro foi atropelado. Eu também concordo, nesta frase é óbvio, só que a gente vai ter que aprender ou se acostumar a ler a frase sempre primeiro. Entende o que eu estou dizendo? Pode falar. Mesmo que coloque um absurdo, né? Mesmo que coloque um absurdo. É real, seja um absurdo. Não interessa. Não interessa. O que interessa é a frase que está escrita. Entendem? Se eu dissesse assim, ó, eu tomei bastante água porque a cadeira era vermelha. A cadeira ser vermelha é a causa de eu ter tomado bastante água. Isso é o que está escrito na frase. Se fosse a cadeira é vermelha porque eu tomei bastante água. Eu ter tomado bastante água é a causa de a cadeira ser vermelha. Não interessa que tu pense assim, mas da onde? Na frase. É isso que é importante a gente ter em mente. Por isso que eu falo, se fosse para vocês analisarem qualquer frase como analisariam o mundo, não tinham por que estar sentado mal de português. Concordam ou não? Porque daí o mundo já dá para vocês todas as respostas que vocês precisam. A gente tem que aprender a analisar, são as frases mesmo. É o já que? É o já que é a conjunção causal que vai expressar a causa, necessariamente. Já que é uma conjunção causal, ele sempre expressa a causa. Querem ver? Eu vou pegar uma outra frase, depois eu ponho no quadro ali, vamos só debater primeiro. Entre tomar um porre e ir mal em uma prova, qual é a causa e qual é a consequência? Entre esses dois fatos, eu não estou dizendo que eles aconteceram nesta ordem. Existem dois fatos, uma pessoa toma um porre, uma pessoa vai mal numa prova. Qual é a causa e qual é a consequência? Tanto faz, mais ou menos, na verdade depende, né? Pode uma pessoa tomar um porre e, em decorrência disso, ir mal em uma prova? Sim ou não? Pode. Pode uma pessoa ir mal em uma prova e, em decorrência disso, tomar um porre? Sim ou não? Então, para decidir qual é a causa, qual é a consequência, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que ler a frase e ver a maneira como a frase está escrita. Então, imagine a seguinte frase, anota aí. Visto que tomou um porre, vírgula, foi mal na prova. Visto que tomou um porre, foi mal na prova. Visto que tomou um porre, foi mal na prova. Anota aí. Nesta frase, assim como ela está escrita, vamos definir primeiro as questões estruturais. Qual é a primeira oração? Em visto que tomou um porre, foi mal na prova. Primeira oração? Visto que tomou um porre. Segunda oração? Foi mal na prova. Nesta frase, visto que tomou um porre, foi mal na prova. Cadê o meu nexo causal? Qual é a estrutura que é nexo causal, conjunção causal? Qual? Visto que. A conjunção causal estará introduzindo a causa ou a consequência? Causal introduz a causa. Então, nesta frase aqui, a causa é tomar um porre. E a consequência é a outra oração. Neste caso, ir mal na prova. Causa e consequência.
Entendido isso, pessoal? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é assim, ó. Conjunções causais estabelecem relação de causa e consequência e introduzem a causa. Sempre. O que for introduzido pelo nexo causal é a causa. Exatamente como a colega perguntou. Mesmo que seja um absurdo, a frase vai estar descrita de modo que a gente tem que só interpretar a frase. Nunca pensar na realidade, tem que só interpretar a frase. Eu faço uma brincadeira, pessoal, mas é uma brincadeira séria, que é assim, ó. Se o mundo fosse o parâmetro balizador da frase, não poderia haver nenhuma história ficcional delirante. Entendem isso ou não? Eu posso escrever uma história na qual um ser humano é capaz de voar? Posso? Sim ou não? Sim. E tu tem que acreditar na frase. Se eu dissesse assim, o ser humano que é dotado de asas e pode se deslocar rapidamente entre 2 pontos por meio do voo, é um abençoado. Naquele texto, o ser humano é dotado de asas e se desloca por meio do voo. A gente tem que analisar aquilo que está na frase. Senão a gente leria e diria o quê? Ah, mas que absurdo. Eu não sei se vocês já viram, pessoal. Tem gente que não consegue ver filme, por exemplo, porque tem a cabeça muito assim. Aí acontece uma coisa no filme e a pessoa diz, bem capaz que ia acontecer. No filme acontece, relaxa. Né? Não está se avaliando se aquilo ali é verídico ou verossímil ou acontecível na vida e por aí vai. Mais uma frase, pessoal, anota aí. Tomou um porre. Vão ter que caber mais 2 no quadrinho, tá? Tomou um porre. Vírgula. Uma vez que foi mal na prova. Tomou um porre uma vez que foi mal na prova. Tomou um porre uma vez que foi mal na prova. Quero que tu... Oi. Calma. Quero que vocês anotem aí qual é a primeira oração, qual é a segunda oração, qual é a causa e qual é a consequência. Façam aí, rapidinho. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a causa e qual é a consequência.